meditarmos, Senhor, na Tua Palavra, para pensarmos a respeito, Senhor, dos Teus ensinos, que o Teu Espírito Santo venha aqui neste lugar nos capacitar, Senhor, a entender o que o texto bíblico está nos dizendo. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui presentes, assistindo, pelos que estão na internet nos acompanhando. Sê conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então vamos para Gênesis 49, né? Finalzinho. Eu estou espelhando aqui, né? E o finalzinho de Gênesis 49 é a morte do Jacó, né? O Jacó é um patriarca importante, é o patriarca que dá nome ao povo de Israel, né? E ele vai, depois de encontrar com o seu filho que estava no Egito, morrer, né? Então vai dizer, no finalzinho, né? Ali sepultaram a Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia, é o José falando. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar essas instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expiou e foi congregado ao seu povo. Né? Então ele falece. Né? E aí, como é que vai ser agora essa memória do Jacó? Né? Ele vai ser deixado no Egito? De jeito nenhum. Né? Então José vai trazê-lo e assim termina o nosso livro de Gênesis, dizendo: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação. E os egípcios os choraram 70 dias. Então veja só quanto tempo é um funeral, né? O nosso aqui, 2 dias e já enterra, né? O deles não. E tem todo um rito aqui de embalsamar o corpo, né? O meu avô era muçulmano, né? Veio do Brasil, fugido da guerra, e ele aqui continuou, casou com a minha avó, que era católica, e ele ia na igreja católica maronita, que é o rito, né, hebraico do cristianismo. Tanto é que tem até uma disputa, né? Alguns dizem que a igreja maronita não segue o Papa, segue um outro líder, né? Então tem toda essa confusão. Mas o que eu queria dizer é que minha avó, quando meu avô faleceu, ela falou que os árabes, né, os muçulmanos da mesquita que ele ia, porque minha avó conta que ele ia para a missa, ia, todo domingo, né? Mas que diariamente ele fazia, como todo judeu faz, e todo árabe igual, as 3 orações voltadas lá para a cidade de Jerusalém. Né? Então tinha o tapetinho dele, tinha o Corão dele, e ele fazia lá as orações. E quando ele morreu, os amigos da mesquita foram lá. Botaram ela para fora do quarto, as mulheres, né? Ficaram só os homens, e eles ali embalsamaram o corpo do meu avô. Conta minha avó lá que os filhos, né, são 5 filhos homens, passaram óleos aromáticos nele, passaram mel, passaram várias coisas e depois enrolam ele numa manta branca, num lençol branco, né, que nunca foi usado. Suponho eu que a mesma coisa deve ter acontecido aqui, até porque o José, quando ele vai morar no Egito, e ele passa muito tempo no Egito, ele acaba também vivenciando aquela cultura, né? E esse rito de embalsamação é um rito próprio dos egípcios. Eles acreditavam que aquele ato de embalsamar o corpo preparava o corpo para entrar na nova vida, né? Então, na perspectiva deles, você faz toda essa preservação do corpo físico. Por quê? Porque lá no céu, né, nos campos elíseos eram dos gregos, o céu é nosso, cristão, né? Os campos de junco eram os dos egípcios. No céu, no campo de juncos, eles então entrariam perfeitinho. Nada se perderia da sua forma física. Era assim que acreditavam os egípcios, né? Os faraós, a realeza, além de passar pelo rito de embalsamação, passava também
pelo rito de abertura de boca. Então, eles pegavam o corpo, antes de ser colocado numa pirâmide ou numa tumba real, eles viajavam pelo rio Nilo, e ali o sacerdote, né, ele então fazia um ritual com esse morto. Ele soprava dentro do morto, né, fazia um rito que eles chamam que é o rito de abertura de boca, que é o rito que faz com que a alma da pessoa ela entre novamente no corpo, para que lá nos campos de junco eles então possam viver junto com o Deus lá que ele adorava, porque os egípcios tinham muitos deuses, né? Então veja só que essa cultura está aqui dentro, não está explicada, né? Mas ela está aqui. E ela mostra que realmente o povo de Israel, quando estava ali no Egito, de alguma forma esse povo utilizou daquela cultura, né? Ele não desprezou aquela cultura. O povo estava em formação, ele ainda não tinha uma cultura própria, né? O povo de Israel no Egito, daqui a pouco a gente vai ver no domingo que vem, eles vão o quê? Eles vão se desenvolver, vão crescer. E aí depois é que Deus vai chamar o Moisés, e enfim o Moisés vai, né, receber as leis. Aí é que a identidade judaica começa a aparecer mesmo, né? Verso 4, né? Passados, pois, os dias do seu choro, disse José à casa de Faraó: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim, na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, e então voltarei. Subir porque o Egito estava ao sul de Israel. Então, ele sobe para a terra de Canaã, para a terra de Israel. Respondeu o faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele, tanto carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande, ou seja, foi muita gente, né? Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, subiram ali, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. E essa é a prática judaica, né? É velar por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: grande pranto é esse os dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel Misraim, o que está além do Jordão. Então veja, grande pranto é esse dos egípcios, né? Os próprios israelitas, eles estavam tão aculturados ali que foram confundidos com... E cada um tem uma forma de vestir, né? Cada povo tem uma forma de vestir. Então, imagino eu que os israelitas estivessem até mesmo com os trajes próximos, né, dos egípcios, né? Assim, os filhos de Jacó fizeram... assim, os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã, e sepultaram na cova no campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura a Efron, o heteu, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de seus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou
quando eles falavam. E aqui eu acho que os irmãos, eles acabam ficando um pouco apreensivos, né? Porque o que eles fizeram com o José foi algo grave. Botaram o José lá numa cova, venderam. O José sofreu bastante no Egito, né? E agora o pai não poderia defender os irmãos pela maldade que fizeram, né? Então eles, espera aí, será que o José estava nos tratando bem só por causa da vida do nosso pai, né? É normal, né? Que é uma coisa normal, eles estavam amedrontados, né? E o José, ele dá uma demonstração aqui de que havia perdoado os seus irmãos. Ele chora. E José chorou quando eles lhe falaram. José tinha um coração limpo para com seus irmãos, né? Ele realmente tinha entendido que tudo o que ele passou foi com a permissão de Deus. Foi para o crescimento dele, foi para até a preservação da própria família. Porque se o José não estivesse na posição de destaque que estava no Egito, quando houve aquela terrível fome, né, entre o Egito e Canaã, todos teriam perecido, né? Mas aquela ideia do José, né, de guardar o alimento nos 7 dias, nos 7 anos de abastança, para ser gasto nos anos de dificuldade, ajudou bastante a ele, né? Verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, não sou eu que vou julgar vocês, né? Não sou eu. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhinhos. E assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Então, aqui é muito bonita a atitude do José, né? Porque o José não tem revanchismo. O José poderia agora, nesse momento, falar: meu pai está morto, vocês foram mal pra chuchu comigo, então, cada um segue sua vida, né? Cada um que se vire, né? Deus aí é que... Mas o José não. O José, ele tem realmente um coração muito benevolente, né? Muito caridoso, né? E a gente, às vezes, vê muitos cristãos que não têm o coração que o José tem. E não passaram por meia dúzia das dificuldades que o José passou. Ser jogado na prisão, né? Ser perseguido pelo... né? E o José realmente teve uma vida dramática. A vida do José é um drama, né? A vida do José não foi fácil. Imagina, ser vendido pelos irmãos, ser colocado no Egito, chega num outro lugar, que nem a língua você fala. Cultura é outra. Você está sozinho no mundo, né? Então, a vida do José foi um desafio. O que restou ao José no Egito foi a fé dele. A fé dele em Deus, né? Muito bem. Verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceu sobre os joelhos de José. Então ele viu os netos, né? Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Aqui termina o nosso livro de Gênesis com os seus principais personagens, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e o seu filho preferido de Jacó, o José, falecido.
esse livro de abertura da Bíblia, ele quer nos apresentar esses personagens que Abraão, Isaque e Jacó, principalmente, que nós conhecemos como os pais de Israel. Então, aqui nós estamos no início da pré-história de Israel. O livro de Gênesis é isso. Na realidade, o livro de Gênesis, como nós vimos aqui, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, de Gênesis 1, do capítulo 1 até o capítulo 11, são as histórias atemporais, né? É a história da criação do mundo, em Gênesis 1. É a história de Gênesis 2 e de Gênesis 3, da antropogonia, da criação do homem, né? Depois tem a história do dilúvio. Depois tem a história... Não, tem a história do Caim e Abel. Tem a história do dilúvio. Tem a história da Torre de Babel. Essas são as histórias que os judeus chamam histórias imemoriais, histórias atemporais, que por mais que se queira colocar uma data histórica nela, é impossível. Porque não há tempo nessas histórias. Não há como você mensurar o tempo nelas, né? Depois desse bloco de Gênesis 1 a 11, nós vimos as histórias dos pais. De Gênesis 12, quando chega chamado de Abraão, até o Gênesis 37, quando começa a história de José. E ali, nesse meio desse livro, nós saímos de histórias que são universais, porque conta, né, como que tudo se formou na universalidade, né, ser humano e tudo, e partimos para uma história nacional. Olha que bacana. É a história da nação, é o nascimento da nação de Israel, com Abraão, Isaque e Jacó, né? E ali a gente vê Deus mais uma vez, né? Porque Deus ele movimenta as histórias bíblicas. Então ele fala com Adão, ele fala com Caim, ele vai falando. E ele fala com Abraão, falando para ele, olha, sai da tua terra, lembra que nós estudamos? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Cadu gosta muito desse texto, né? Então, é um texto muito explorado pelos cabalistas, que não é só um movimento de sair concretamente, mas é também sair internamente. É sai por você mesmo. Você vai deixar para trás tudo aquilo que era daquele mundo referente à casa do Pai. E você vai começar um novo caminho. Um caminho com Deus. Um caminho que é Deus quem vai dirigir, né? Esse é o desafio, na realidade, né? O desafio do cristianismo é esse. É viver num caminho aonde Deus vai guiar você. Deus vai te mostrar aonde você vai andar. É claro que a gente sabe, né, não vai, né, Deus mandou eu matar, não. Não é assim que funciona a coisa, né? Mas é a gente ter a sensibilidade de entender que na nossa vida, né, Deus vai nos sinalizando, Deus vai nos mostrando. É por aqui, não é por aqui. É agindo assim, não é agindo assim. Com Abraão também foi, né? O Abraão não teve uma vida perfeita com o Senhor. Muitas vezes ele age, sim, fazendo o desejo do Senhor, mas muitas vezes ele age como homem, né? Quando ele vai para o Egito, logo após ter o seu chamado lá, né, pelo Senhor, ele vai para o Egito e ele pensa assim, é melhor dizer que Sara é minha irmã, porque ela é muito bonita, né? Eles vão acabar me matando para pegar a Sara e botar no harém do faraó, né? E ele faz exatamente como ele imaginou. E dá ruim, né? Deus manda lá uma praga sobre o Egito, né? A primeira praga que Deus manda sobre o Egito é na época do Abraão. Ele age como um homem, não confiando, né, na direção de Deus sobre a sua vida. Ele não precisava fazer isso, né? Então veja que o livro de Gênesis é esse livro que nos mostra, que nos ensina algo muito importante. Deus encontra com o homem. O homem tem o desejo de encontrar com Deus, né? Mas antes desse desejo estar em nós, nasceu no coração de Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos atrai de alguma forma, é Deus que quer dirigir a nossa vida, para que a gente viva melhor,
diante das dificuldades desse mundo. O mundo tem muitas dificuldades e muitos desafios, né? O cristianismo não vai fazer com que os desafios da vida desapareçam, né? Não vai fazer. Mas agora a gente consegue passar menos dificultosamente pelos desafios, porque podemos nos apoiar no Senhor, podemos orar, podemos perguntar ao Senhor, né? E Deus vai falando ao nosso coração, vai falando à nossa mente, vai de alguma forma nos consolando. E a gente vai caminhando, né? Então esse é o livro do Gênesis, é o livro dos inícios, né? É o livro que nos ensina que Deus é aquele que encontra com o homem, que Deus é aquele que fala com o homem, que Deus é aquele que quer estar perto do homem, quer dirigir o homem desde do início, que ele tem consciência de si, até o final da sua vida. E a gente vê isso na vida do José. José teria tudo para ser o homem mais raivoso e indignado desse mundo. O que eu fiz para sofrer o que eu sofri? Mas ele não é um cara revoltado, né? Ele não é uma pessoa revoltada, ele é uma pessoa consciente que aquele mal que lhe fizeram, de alguma forma, fez com que ele sobrevivesse, fosse uma pessoa melhor e conseguisse ajudar, né? Não só os egípcios, mas a sua própria família a sobreviver à grande catástrofe da fome. E esse é o mote aqui desse nosso primeiro texto bíblico, né? Desse primeiro rolo do Pentateuco, né? Mostrar, ensinar que em diversas situações da vida, Deus ele chama, Deus ele fala, Deus ele é o Deus que encontra com o homem. E não será diferente agora no livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo também será esse livro onde Deus chama, Deus fala, e ele fala com muito poder, né? Fala realmente dando instruções diretivas para a vida do povo de Israel. Aqui ainda não temos uma nação, temos os pais da nação. Mas agora, no livro de Êxodo, como a gente vai começar a ler no domingo que vem, agora serão um povo, né? E se com os pais já tinham confusões, imagina com o povo. Misericórdia. Né? Até a gente lendo tem vontade de falar, Senhor, vai, fulmina, porque esse povo é um povo difícil, né? Eles são difíceis, como nós também somos. Nós somos tão difíceis quanto esse povo. Mas a graça e a misericórdia de Deus é maior, né? Então, sobrevivemos, né? Assim como eles sobreviveram e estão até aí, né? Por mais que se tente destruir com os judeus, como fez Hitler no Holocausto, não conseguiram, né? Porque não era o plano, né? Não é o plano, né? Amém. Então, acho que essa era a partilha que eu tinha para hoje. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Está tranquilo? Então, vamos finalizar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura de hoje, pela explicação, Senhor, do teu texto bíblico. Ser conosco agora no culto. Muito obrigado por tudo que temos vivido, aprendido, Senhor, aos teus pés. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.